Fé e ética cristã. Você é feliz? Esse é o tema da nossa série de mensagens e nós estamos baseando no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. A cada domingo nós estamos trazendo uma bem-aventurança. São 8 bem-aventuranças e hoje nós vamos falar sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. E eu quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 1, vamos ler até o verso 7. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Diz o seguinte o texto: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Até aqui. Ser ou estar feliz? O Senhor viu as multidões, subiu ao monte e os discípulos se aproximaram dele. Os discípulos estavam sedentos para aprender mais sobre Jesus, mais sobre os ensinos de Jesus. E eu te pergunto, você tem sede de aprender sobre Jesus? De aprender sobre os seus ensinos? E de que maneira esses ensinos têm transformado a sua vida e a vida daqueles que estão próximos a você? Você é uma pessoa feliz? As pessoas que estão próximas a você, elas se sentem inspiradas pela sua vida? A palavra grega, makarios, significa feliz, abençoado, bem-aventurado. Bem-aventurado é a felicidade do coração que está em paz com Deus. Vou repetir. Bem-aventurado é a felicidade do coração que está em paz com Deus. É mais do que feliz, porque felicidade é um sentimento que muitas vezes depende das circunstâncias externas. Bem-aventurados reflete o bem-estar máximo, a alegria espiritual de quem tem a salvação e a esperança da vida eterna. Eu não estou somente preocupado com essa vida, com as coisas deste mundo. É alguém que está realmente um nível acima. Pessoas bem-aventuradas já deixaram de confiar em si, se esvaziaram do seu eu e passaram a confiar em Deus. Isso torna a vida muito mais leve. Eu sou um bem-aventurado, eu sou feliz. Há 20 anos eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu tomei uma decisão ao lado de Cristo. Eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Isso mudou a minha vida, isso mudou a minha história. Porque eu tenho Jesus, eu tenho a esperança da vida eterna. Isso me torna uma pessoa feliz. Isso me faz feliz. Eu sou feliz. E você é feliz? A pergunta, veja, preste atenção, a pergunta não é se você está feliz, a pergunta é, você é feliz? Perceba a diferença do verbo. Ser, o verbo que dá sentido à existência e características de uma pessoa. Eu sou feliz, é um estado contínuo. Estar, o verbo que expressa o estado de uma pessoa e os momentos delimitados de uma ação. Eu estou feliz. Um momento, nesta condição posso estar feliz por algum tempo e em seguida continuar a ser infeliz. Ao realizar um sonho, fazer uma aquisição de um bem, fazer uma grande conquista, isso pode me fazer feliz por um momento. E eu lembro de um fato, uma pessoa que eu conheço e que tinha diversos carros. E ele gosta muito de carro. E ele, dentre os carros que ele tem uma Ferrari, que é um desejo de consumo de muitas pessoas. E um dia, conversando com ele, eu perguntei, qual é o sentimento de você ter uma Ferrari? Como foi quando você comprou a Ferrari? E ele disse assim, ao adquirir a Ferrari é algo excepcional, muito legal, fiquei muito feliz. Mas depois, com o tempo, é um carro excelente, um carro bom, mas é um carro. Perceba esse sentimento, um momento, a felicidade por um momento. Não é um estado de ser feliz, ele ficou feliz por um momento. Também gosto de pensar sobre esse momento da felicidade. A felicidade, o momento não o torna feliz.
uma pessoa feliz. Um momento de tristeza também não torna uma pessoa infeliz. São momentos. Eu lembro também de um fato quando eu perdi o meu pai. Quando meu pai faleceu. Naquele momento eu fiquei triste, eu chorei, eu lamentei. Eu fiquei triste. Mas aquele fato não me tornou uma pessoa infeliz. Porque o tempo todo Deus estava presente, consolando, confortando e me mantendo em paz. Mesmo em meio àquela dor e àquele sofrimento. Você percebe a diferença? Você percebe a diferença? Quando a nossa vida está em Cristo, Ele muda a nossa cosmovisão. A nossa maneira de ver e viver é bem diferente. A nossa alegria não é definida por momentos bons ou momentos ruins. Veja comigo lá no livro de Tito, capítulo 2, o verso 14. Ele diz o seguinte: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele, Jesus, se entregou por nós para nos resgatar de todo o pecado, nos separar para uma nova vida com Ele. Uma vida onde somos misericordiosos e demonstramos isso através das boas obras. Quando leio o Sermão do Monte, entendo que somos chamados para uma vida de moral e ética de um alto padrão. Não é algo muito simples. Não há a menor dúvida de que esse é o padrão do reino de Deus. Esse é o estilo de vida que o Senhor espera dos seus discípulos. Mas precisamos reconhecer que não temos a menor condição de viver desta maneira, sem a graça, sem a presença, sem a ação do Espírito Santo em nós. Sem a ação dele, nós não seremos bem-aventurados. Precisamos dele. Ser feliz é bem diferente de estar feliz. Porém, todos podemos viver de maneira plena e ser feliz. Porque o Senhor Jesus, que morreu na cruz, pagou o meu pecado, me tirou daquele lamaçal de pecado, de engano e me deu nova vida. Ele fez um sacrifício perfeito para nos dar vida e vida abundante. E ao crermos nesta obra que Cristo fez, encontramos a verdadeira felicidade para a nossa vida. Ao crermos na obra de Cristo na cruz, encontramos a verdadeira felicidade para a nossa vida. Os misericordiosos receberão misericórdia. Esse é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês. Lá no verso 7 do texto que lemos, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. As 4 primeiras bem-aventuranças falam da relação com Deus, tratam da questão do ser. Esta 5ª bem-aventurança fala da nossa relação com o próximo. Como eu devo me relacionar com o meu próximo? Ela fala do fazer. Misericórdia é compaixão pelas pessoas. Compaixão por aquelas pessoas que passam por necessidade, por aquelas pessoas que necessitam que nós estendamos a mão para elas. Misericórdia, lançar o coração na miséria do outro, sentir a dor do outro, atender a necessidade do outro. Misericórdia é a capacidade de se envolver com a necessidade do outro, fazer algo prático pelo outro. Não tem como ser misericordioso somente de palavras. Não adianta eu falar que sou misericordioso. Eu preciso agir, eu preciso fazer. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e dá provas da sua misericórdia todos os dias para nós. Continuamente nós somos alvos da sua misericórdia. A causa de não sermos consumidos diariamente é porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Isso deve ser parte integrante da vida, da nossa vida. Não é opcional ser ou não misericordioso. Isso faz parte da vida do cristão. Eu preciso ser assim, eu devo ser assim, porque o meu Senhor é assim comigo. Eu preciso ser assim. Ter compaixão dos que sofrem é o que o Senhor espera dos seus discípulos. Por isso fomos alcançados. Um bom exemplo de uma pessoa misericordiosa encontramos lá na parábola do bom samaritano. No livro de Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37. Dá um excelente exemplo de compaixão por alguém necessitado. Quando o samaritano viu o homem caído na estrada, ele se encheu de misericórdia. Mesmo arriscando a sua vida, ele parou para atender aquela necessidade, para socorrer aquele ferido.
e depois o levou para uma hospedaria. O samaritano pagou ao hospedeiro para cuidar da pessoa que estava machucada e até que ela se recuperasse. Um homem cheio de compaixão que demonstrou o amor na prática pelo seu próximo. Ainda hoje tem muitos cristãos, bons samaritanos, que entendem que a misericórdia faz parte da vida com Cristo. A vida com Cristo, ela precisa ser revestida de pessoas misericordiosas. Precisamos ser misericordiosos, porque o nosso Senhor é misericordioso. Em tempos de pandemia, nossa igreja, através do Ministério de Compaixão e Justiça, tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Tem sido realmente uma instituição revestida desta compaixão pelas pessoas. E temos tido várias ações como igreja para alcançar as pessoas que estão carecendo nesse tempo. A Compaixão e Justiça, através da nossa área da ABC Vida, iniciou um trabalho de distribuição de alimentos, arrecadação e distribuição de alimentos. E só nesse período de pandemia arrecadamos 45 toneladas de alimentos. Arrecadamos e distribuímos. E isso faz parte da misericórdia, é estar sensível ao momento em que estamos vivendo. A crise que o mundo está enfrentando com essa pandemia tem deixado muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos filhos sem um mínimo de condição de suprirem as suas famílias. E nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus, sermos instrumentos nas mãos de Deus para estender a mão para essas famílias e auxiliá-las nesse momento de dor e sofrimento. Diversas famílias têm sido atendidas durante esse tempo de pandemia através das cestas do amor, cesta de alimentos que nós temos arrecadados, comunidades terapêuticas e famílias refugiadas aqui da nossa região de Curitiba. Também chegamos a outras regiões do país, atendemos aos ribeirinhos da Tríplice Fronteira, lá em Tabatinga, no Amazonas. Através do nosso missionário, pastor Fernando, atendemos aqueles irmãos. Comunidades ciganas, com o nosso missionário Igor Shimura. Comunidades indígenas, lá no sudoeste do Paraná, através do nosso missionário, pastor Alexandre. Várias foram as nossas ações, porque pessoas têm acreditado, pessoas têm se deixado usar pelo Senhor. Pessoas têm sido tocadas e têm sido misericordiosas. A nossa campanha da Cesta do Amor não acabou, ela continua, porque nós continuamos atendendo aos necessitados. E somos gratos a Deus por aquelas pessoas que têm entendido e semanalmente têm investido nessa campanha, têm depositado seus recursos, têm aportado recursos para que essa campanha continue e que mais famílias, mais pessoas continuem sendo atendidas. E não foram só cestas básicas, também tivemos a distribuição de produtos de higiene e limpeza. 2,8 toneladas de produtos de higiene e limpeza. 10 mil máscaras foram distribuídas durante esse tempo de pandemia. Várias ações foram feitas através do nosso Ministério de Compaixão e Justiça, através da nossa ABC Vida. Um povo cheio de compaixão, que age com justiça e se deixa ser usado para abençoar outras vidas. Este é o povo de Deus. Esta é a igreja do Senhor Jesus que está fazendo a diferença nesta terra, que está impactando vidas através do amor de Deus nos nossos corações, uma igreja misericordiosa, um povo cheio de misericórdia. E eu queria ilustrar mais uma situação que nós temos vivido nesses dias, algo que enche o meu coração de alegria quando eu penso naquilo que nós vimos acontecer, um ato de compaixão realmente muito tocante. Aconteceu aqui na nossa comunidade de fé. Em razão da pandemia, nós temos um projeto Educa, que é um projeto de compaixão e justiça, é um projeto de contraturno escolar. E nesse tempo de pandemia, o projeto está paralisado as suas atividades presenciais, mas não está paralisado as suas atividades. As pessoas, as famílias estão sendo atendidas, as crianças estão sendo assistidas. E numa dessas visitas, uma das nossas irmãs, a Fernanda, que é uma voluntária lá no projeto, que tem auxiliado muito naquele projeto, ficou muito tocada quando ela chegou numa casa. Ela viu a condição daquela casa e ela se sentiu assim muito constrangida. Deus levou ela para um sentimento ali de que precisava fazer alguma coisa.
Ela não podia sair daquele ambiente, daquele momento e chegar na sua casa, ali tomar um banho quentinho, estar ali no seio da sua família e lembrar daquela situação daquela família. Aquela família estava morando num ambiente que nós não podemos chamar de casa. E Deus tocou no coração da Fernanda para que ela mobilizasse um povo para construir uma casa para aquele irmão, para o seu Amauri. E ela mobilizou o seu PGM, mobilizou a congregação da IBEV, mobilizou pessoas de diversos lugares. Essas pessoas se juntaram e investiram naquela casa. E hoje nós podemos ver uma casa que pode acolher uma família, um ambiente saudável, um ambiente decente, onde aquela família pode viver, pode criar os seus filhos. Louvado seja o Senhor por pessoas como a Fernanda, por pessoas que se deixam ser usadas pelo Senhor para abençoar vidas, que entendem o que é realmente ser uma pessoa com compaixão, uma pessoa realmente que se deixa ser usado para a glória de Deus. Foi isso que nós vimos, foi isso que nós vimos. De uma maneira tremenda, Deus usou a vida da Fernanda e a vida daqueles líderes, a vida daquelas pessoas que não se conformaram com aquela situação. E hoje nós temos uma casa acolhendo aquela família. E eu te pergunto, de que maneira que você está envolvido na obra de Deus? De que maneira que você tem se deixado usar por Deus para que histórias de pessoas estejam sendo transformadas, pessoas estejam sendo impactadas através da sua vida? De que maneira você tem deixado Deus usar a sua vida? E eu te pergunto, o que você vai fazer pelo próximo? Talvez o Senhor esteja te mostrando alguma situação na sua região, aonde você está, que você pode fazer alguma coisa. Que você pode ficar inconformado com essa situação e pode mobilizar pessoas, pode mobilizar recursos para mudar a situação, mudar a história de algumas pessoas. Ouça o que Deus está fazendo, ouça o que Deus está te falando. Talvez a história da Fernanda seja uma inspiração para você. Para mim ela é uma inspiração. Fique atento nesse ponto. Vai comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no verso 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Nesse texto, Jesus está chamando a atenção dos mestres da lei, dos fariseus, e de uma maneira bem dura. E ele está também chamando a nossa atenção. Jesus está chamando a nossa atenção. Ele não disse que eles deveriam deixar de dar o dízimo, mas ele disse que eles deveriam ser muito mais do que isso, fazer muito mais do que isso. Não só entregar o dízimo, mas eles deveriam demonstrar a justiça do reino de Deus. Jesus disse que eles deveriam agir segundo os ensinos da a palavra, no exercício do amor de Deus com o próximo. Eles estavam falhando no exercício da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Cuidado para não se tornar apenas um religioso também. Aquele que cumpre somente algumas regras, que cumpre alguns preceitos. Precisamos ficar atentos para não agirmos como os mestres da lei e fariseus, correndo o risco de endurecer o nosso coração diante de tantas lutas, de tantas coisas que nós temos visto, de tanta necessidade. Corremos o risco de endurecer o nosso coração. Nós não podemos, nós precisamos ter um coração sensível ao mover de Deus, sensível à voz de Deus. Precisamos atender aos necessitados. Os misericordiosos receberão misericórdia. Essa é a promessa do Mestre. Portanto, faça a sua parte, seja sensível às necessidades do próximo e deixe que o Senhor te use para que Ele seja exaltado através da sua vida. Deixe que o Senhor te use para Ele ser exaltado através da sua vida. E o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês, a fé e a ética do reino de Deus. E eu queria começar com uma frase de John Stott, sobre o alto padrão que Deus exige. Jesus proferiu o Sermão do Monte para aqueles que já eram seus discípulos e, portanto, também cidadãos do reino de Deus e filhos da família de Deus. O alto padrão que ele estabeleceu só é apropriado para tais pessoas. John Stott.
As pessoas que não são discípulos de Cristo estão preocupadas com as suas próprias necessidades materiais. Mas os discípulos devem buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. É isso que nós temos que buscar. A justiça e o reino de Deus antes de mais nada. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. É a palavra de Deus que nos diz isso. Eu queria ler contigo lá em Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2. O apóstolo Paulo nos desafia a vivermos de maneira diferente do mundo. Ele nos chama para viver na contracultura do mundo. Diz o seguinte o texto: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Uma mudança de mente. Jesus desafiou seus verdadeiros discípulos a serem cidadãos do reino de Deus. Para isso precisamos ser inteiramente diferentes. Não podemos viver de acordo com o molde do mundo. Precisamos ter a nossa sensibilidade àquilo que Deus fala para nós, aquilo que Deus nos chama. Ouvindo recentemente uma pregação antiga do Dr. Shedd, ele diz: nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não podemos viver da maneira como o mundo vive. Nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Não tomar como padrão a conduta do mundo e seus ensinos que contrariam a palavra de Deus. Pelo contrário, ter uma postura que agrade a Deus e com convicção seguir esses ensinos do Evangelho, assumindo o papel de agentes de transformação, não conformados com este mundo. Não podemos nos conformar com este mundo, meus amados. Precisamos agir como cidadãos dos céus. Bem-aventuranças. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação a Deus e aos homens. E as bênçãos divinas repousam sobre aqueles que externam estes sinais. John Stott também escreveu isso. A bênção de Deus em obedecer e em fazer o que é certo. Pessoas que seguem os ensinos da palavra de Deus, como consequência, são abençoadas. Promessa do Senhor na sua palavra. Mateus 9, verso diz o seguinte: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não são as nossas boas obras que vão nos levar para o céu, mas pelo fato de irmos para o céu, fazemos boas obras. Um dos comentaristas usou a seguinte frase para definir uma pessoa misericordiosa: os misericordiosos são aqueles que estão conscientes de serem dignos da misericórdia de Deus e que, se não fosse por essa misericórdia, eles não seriam apenas pecadores, mas pecadores condenados. Você tem essa consciência? Você tem a consciência de que Deus é um Deus de graça com você? Deus tem agido com misericórdia com a tua vida? Precisamos ter a consciência de quem realmente somos e de onde estamos. De onde viemos e aonde estamos. Muitas vezes parece que nos esquecemos disso. E quando não temos a plena consciência de quem realmente somos, corremos o risco de viver somente por esta vida, de não nos preocuparmos com a eternidade, de ficarmos realmente focados nas coisas deste mundo e deixarmos as coisas eternas de lado. Por isso, precisamos sim observar as oportunidades que Deus tem nos dado para sermos misericordiosos, para sermos usados para a glória de Deus. E eu concluo com este pensamento, indo para a conclusão, na verdade. Você é feliz? A pergunta para a sua reflexão permanece. Porém, agora você recebeu vários elementos para poder responder essa pergunta. Depois de ouvir tudo isso, qual foi a tua conclusão? O que Deus falou ao teu coração? Eu quero fechar esse tempo lendo mais um texto. O texto que está lá no livro de Mateus, que fala sobre o julgamento. Mateus 25, verso 31 a 36. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial.
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Esses são os misericordiosos, aqueles que entenderam o seu propósito de vida a serviço do reino de Deus. Aqueles que em vida viveram como cidadãos do céu. Viveram realmente para uma vida com o Senhor. Eles não foram salvos pelas suas obras, eles foram salvos porque creram em Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvá-los. Mas diante de tão grande amor, não se conformaram em viver somente para este mundo. Fizeram a diferença na vida de seus semelhantes e atenderam às necessidades daqueles que precisavam deles. São essas pessoas bem-aventuradas que vão povoar o céu. Pessoas que não vivem só para esta vida, mas vivem com um propósito eterno. Você vive com propósitos eternos? A sua vida está pautada em ser um cidadão do reino de Deus? Você é uma pessoa sensível às necessidades dos outros? Ou isso não te diz respeito? Você não está nem um pouco preocupada com a vida dos outros? Qual é o teu desafio? Que atitude você precisa mudar para ser uma pessoa misericordiosa? De que maneira você vai se envolver mais com ações de misericórdia, reconhecendo que isso faz parte da vida de discípulos verdadeiros? Qual é a tua decisão? O que Deus falou ao teu coração? Você é uma pessoa misericordiosa? E por isso você é uma pessoa feliz? Você é um cidadão do reino de Deus? Você tem entendido o que é ser um cidadão do reino de Deus? É uma pessoa que age com misericórdia, uma pessoa que age com amor, que ama o seu próximo com esse amor que vem de Deus? Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós somos extremamente gratos a Ti, Deus. Pedindo a Deus que o Senhor nos use, Pai, com graça, com misericórdia. Que o Senhor nos encha, Deus, que o Senhor realmente derrame graça sobre nós todos os dias e toque nos nossos corações e nos torne pessoas misericordiosas. Pessoas realmente que olham além, Senhor, da necessidade, Pai. Pessoas que não ficam paradas pelas situações, ó Deus, mas que avançam. Pessoas que amam ao próximo e que exercem misericórdia e bondade para com o próximo. Pessoas que entendem como cidadão do céu, que precisa fazer a diferença na vida daqueles que precisam de misericórdia, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, e ajude-nos, como Teu povo, a sermos cidadãos do reino dos céus, a sermos misericordiosos. Em nome de Jesus. Amém.